padaria? Será que eu não vou? Será que eu vou lá no Bem Amigos amanhã? Será que eu não vou? Entendeu? É uma coisa complicada. E para o jogador também é muito complicado. Que bolão do Rafinha, que a gente estava vendo agora no lance do segundo gol do Flamengo. Ana, o Jesus faz 3 substituições, depois ainda a quarta, entenda Pedro Rocha, mas ali no meio do segundo tempo, quando parecia que o Fluminense tinha dominado o jogo, estava chegando o Diego Alves com 2, 3 defesas excepcionais, entram o Michael, Gerson e Everton Ribeiro, saem Diego, Arrascaeta e Vitinho. Aí começa a se parecer um pouco mais com o Flamengo que a gente se acostumou. E será que a nossa cobrança também é muito alta de esperar o Flamengo dos muitos gols e grande desempenho todo jogo? Eu acho que é normal esse tipo de cobrança pelo padrão, pelo o volume técnico que o Flamengo tem de recursos e de jogadores, né? Eu acho que isso eles vão ser sempre, vai ser um time sempre cobrado pela sua excelência, né? O que se falava antes de começar o jogo, se a gente voltar um pouquinho à pauta, eram as alterações. A opção pelo time titular, com o Vitinho, Diego, com a mudança na zaga, que eu até achei interessante observar o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira, mas você parte daí. E aí depois ele tem as modificações no segundo tempo, desses 3 jogadores que entraram, né, especificamente desse trio, eu gosto muito de interpretar o jogo do Gerson e o quanto ele é fundamental para o jogo do Rafinha, principalmente. O Fluminense soube explorar muito bem as costas do Rafinha em vários momentos do jogo. Ele dá o passe, mas a jogada está acontecendo ali no setor dele, né, no segundo lance, no segundo gol. E o Gerson, eu sempre observo o quanto ele pesa de forma positiva para o jogo do Rafinha. Ele dá uma cobertura para o Rafinha, ele dá sustentação para o Rafinha aparecer na área, ele quase joga muitas vezes, ele abdica do passe para fazer uma cobertura no Rafinha. Então, acho que também passa por ali um pouco esse entendimento do Jorge Jesus com essa alteração, dessa forma mais técnica. Eu acho que quando a gente fala do padrão do Flamengo, é interessante a gente falar que em algum momento o time também vai jogar mal e o adversário vai jogar bem. A gente viu isso acontecer com o Liverpool, né, nessa campanha do título inglês. Arrebentou ali no primeiro turno e depois você tem uma queda normal e o Casa foi muito feliz, né, com essa questão toda psicológica que envolve para o lado do time que é tido como o pior e, de certa forma, também tem um reflexo no time que é melhor, porque o jogador tem ali na cabeça dele que a qualquer momento ele vai resolver o jogo, porque ele é tão bom, o time dele é tão bom, é tudo tão favorável a ele. Um pouco, né? E aí acontece um relaxamento. Não estou falando que foi o caso do Flamengo, mas olhando dos 2 pontos de vista, dos 2 times, acho que tem um pouco de interferência dos 2 lados. Rafa, fica claro pra gente que o Flamengo é um time muito forte, mostrou tudo isso no desempenho, enfim, da última temporada, nessa temporada. Mas acho que vale o destaque também para o trabalho do Odair Hellmann e um Fluminense que, com menos recursos, conseguiu enfrentar com duras penas ali o Flamengo, né? E, enfim, vence a primeira etapa e agora perde esse jogo. Qual a expectativa para o jogo 2 da final? O que dá para a gente tirar desse trabalho do Odair que está sendo muito legal para o torcedor do Fluminense acompanhar? De cara, a ideia de que a ausência do Gabigol é um bom assunto, né? Um bom ponto para o Fluminense para a disputa do segundo jogo. A gente ainda tem que ver a questão do retorno do Bruno Henrique, mas de qualquer forma o Pedro é um baita atacante e vai ser um dos jogadores a compor, né, essa dupla ofensiva do Flamengo. Eu acho o trabalho do Odair bem consistente e tinha chamado muita atenção e está ligado diretamente a um retorno, né, de supetão, um retorno muito próximo dos jogos, o princípio dos treinamentos no Fluminense, né, os treinamentos presenciais, aquilo que a gente falava dos 8 dias, a equipe que não fez gols nas partidas anteriores à final da Taça Rio, e mesmo assim chegou à decisão. O Fluminense, nesses 2 jogos, que tem um ar de superação, né, contra uma equipe superior, conseguiu fazer jogos muito próximos do que eram as partidas, né, o nível de concentração, enfim, pré-pandemia. Eu acho que esse era o caminho que o Odair tinha que tentar retomar. Ele tateou um pouco em busca de opções que deixassem o meio de campo dele mais vivo, né, e o Dodge apareceu como esse jogador para fazer dupla com o Iago Felipe. Em vários momentos o Iago também protegendo o próprio Gilberto no lado direito, invertendo em alguns momentos com o Nenê, que vem bastante por dentro. Hoje ele foi, e a Ana citou isso, né, desenhou todo o escape do Fluminense para o lado esquerdo, né, que o Marcos Paulo não é nem um jogador tão veloz, e a gente cita o Wellington Silva, que foi afastado por ter testado positivo, e o Evanilson caindo muito pelo setor, né. Subidas do Egídio, Marcos Paulo pelo setor, Evanilson bem torto para cá e o Nenê vindo por dentro, né? Então ele baseou bastante o jogo em cima desse corredor do Rafinha, a ausência do Gerson contribui para uma dificuldade maior do Flamengo se proteger por ali, e o Fluminense realmente conseguiu fazer uma boa partida, um segundo tempo até bem superior ao que se imaginava e ao que seria um jogo normal, né, contra uma equipe tão qualificada como o Flamengo. A questão do ambiente, ela é muito
importante, né? Ela se faz presente nesse momento. O Fluminense tem mais estabilidade para trabalhar, né? No Flamengo a gente está falando do vai, não vai do Jesus, muita especulação, e acho que isso derruba. O Flamengo tem um pilar em cima do ambiente do jogo, o seu torcedor, a forma como há interação. Acho que o próprio Gabigol é um exemplo bem forte sobre isso, né? Como ele tem uma interação com o torcedor que influencia até no que é o seu desempenho dentro dos jogos, e o estádio vazio é um baque nesse sentido. O Flamengo perde muito da sua força com o Maracanã sem torcida. E aqui não estou dizendo que não aconteça o mesmo pelo lado do Fluminense. O Fluminense tem outros motivos para se sentir motivado dentro de um jogo como esse. O Flamengo parece empacar um pouco mais nesse aspecto. E a questão da cobrança constante do Jorge Jesus, da sua comissão técnica, em cima dessa concentração, da intensidade que se traduz num time focado 100% dentro dos jogos. E isso se perdeu um pouco na decisão da Taça Rio, e ali há também um baque, uma quebra na confiança, porque houve um empate, mas o título ficou com o rival, e acho que o time hoje já entrou novamente num aspecto muito próximo. É óbvio que o Jesus não se posicionou ainda, é óbvio que ele deve esperar a definição na quarta-feira do Campeonato Carioca para qualquer que seja o caminho dele, não estou especulando nada aqui, mas os jogadores sabem, os jogadores acompanham, há um debate grande nesse aspecto, e isso tira, sim, o foco, e acho que pode estar comprometendo, não só isso, né? É esse somatório, a questão do ambiente diferente, uma preparação muito longa, um número restrito de jogos, uma indefinição de calendário, tudo isso influencia para uma equipe que tinha objetivos